Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento e, por isso mesmo, consolando, né? As dores do mundo estão aí acerbas, né? Então, é preciso consolar, não é verdade? Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook também. E hoje, gente, nós vamos fazer uma reflexão, né, de um texto de Emmanuel que está no livro Perante Jesus, cujo título é Lembremos-nos, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier. E por falar em Chico, 2 de abril, aniversário do nosso querido benfeitor, né? Chico Xavier, a quem nós devemos tanto, a quem nós temos imensa gratidão, né? Por esse espírito tão abnegado, humilde, amoroso, né? Que trabalhou tanto em prol de despertar nos corações das pessoas a necessidade do melhoramento, não é mesmo? Levando muito consolo, né? Chico sempre pautou a sua vida aí pelos ensinamentos de Jesus, né? E pela doutrina espírita, né? Kardec. Então, Chico, a nossa gratidão a você, né? Onde você estiver aí nas paragens mais elevadas, não é mesmo? E sempre antes da gente começar a nossa reflexão, a gente pede a inspiração do nosso Mestre Jesus para que nós possamos fazer uma boa reflexão, né? Para que faça sentido ao nosso coração e à nossa vida também. Bom, vamos lá. Todos nós somos criaturas diferentes, não é verdade? E cada um de nós já passou por diversas experiências, né? Nós superamos várias dificuldades na nossa vida, né? Nós temos a nossa cota de erro e de acerto, não é? Fomos criados todos iguais por Deus, nosso Pai, né? Nosso Pai boníssimo. Ele nos oferece oportunidades iguais de trabalho, onde nós aceitamos ou não a parte que nos cabe realizar no concerto da vida. E assim nós vamos passando, né, por experiências diversas para nos aperfeiçoar. Bom, há aqueles que caminham com mais rapidez, não é? Porque buscam seguir o bom caminho, aceitam ser bons obreiros na obra do nosso Pai. E há aqueles que se entregam à revolta e à rebeldia, atrasando a sua marcha, e por isso mesmo necessitando de maior tempo para avançar. Mas, inevitavelmente, todos avançam porque a lei é de progresso. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós segue o seu caminho no bem, né? Com Jesus, nós avançamos mais rapidamente se nos dispomos a segui-lo e a tê-lo como exemplo maior na nossa vida. Quando nós aceitamos a luz do seu evangelho, na nossa consciência, no nosso coração, nós somos, de imediato, como diz Emmanuel, promovidos à condição de cooperadores do divino pomicultor no campo imenso da vida. É, exatamente. Porque cada um de nós, gente, possui aí a sua porção de terra, né, que nos cabe cultivar, né? Emmanuel vai falar para nós que é a família, né, onde nós nascemos, em que nós temos de nos ajustar, né, nessa convivência, é no trabalho, né, que nos aguarda aí a nossa dedicação, né, a nossa boa vontade, é na profissão da nossa fé religiosa, né, onde a bênção de Deus do mais alto sempre nos orienta e nos alegra a vida, né, felicitando a nossa caminhada. Bom, Emmanuel vai nos dizer que nesses círculos de ação,
em que a nossa existência atua nas existências alheias, podemos simbolizar as almas que nos partilham a luta como árvores vivas, de cuja produção somos, de alguma sorte, responsáveis no que tange à prestação de serviço que nos compete ofertar-lhes constantemente. Eu gosto de Emmanuel, porque Emmanuel sempre faz essa comparação com o que nos cerca, né, com as coisas da natureza. Então, olha só, nós evoluímos e nos aprimoramos na relação de uns com os outros, né? Nós vivemos mergulhados nesse oceano de pensamento e cada um de nós, mesmo sem perceber, influencia e é influenciado pelas correntes de pensamento que nós atraímos pela sintonia e afinidade, ou seja, os pensamentos que se assemelham aos nossos. Emmanuel vai nos dizer que princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Ou seja, aquilo que a gente fala, né, as nossas conversações alimentam conversações. Os pensamentos ampliam pensamentos, né? Nós temos por companhia quem se afina conosco, né? Sempre vamos falar ou agir por aquele grupo de espíritos a que nós nos ligamos. A nossa inspiração está intimamente ligada ao conjunto daquelas criaturas que sentem como nós, que pensam como nós, não é? Então, se a gente considerar essas coisas, não basta, Emmanuel diz, faz uma comparação interessante, olha, ele diz assim, não basta estejamos dispostos a manejar o machado na destruição caprichosa do vegetal que se tornou passível de nossa reprovação. Por que isso? Ó, vamos pensar. Quantas vezes alguém dentro aí da sua casa, né, faz alguma coisa errada que você acha ruim, você já quer logo sair pulando o pescoço do outro, não é? Pois é. Emmanuel diz que quando a gente sente, quando nós sentimos, nós mentalizamos. E quando nós mentalizamos, nós falamos ou agimos. E assim nós vamos nos sintonizando com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que estão aí na nossa faixa de simpatia. Então, cada um de nós atrai ou repele aqueles recursos mentais que se agregam aos nossos, né? E isso vai nos fortificar tanto para o bem quanto para o mal, né? Depende de onde nós estamos nos sintonizando, segundo a direção que nós escolhemos, porque o desejo é a alavanca do nosso sentimento, né? Ele gera aquela energia que nós consumimos segundo a nossa vontade. Então, por que Emmanuel falou aí que, né, porque a gente não tem que estar disposto aí somente à destruição, né? Por quê? Porque quando a gente se detém nos defeitos, nas faltas dos outros, né, o espelho da nossa mente reflete esses defeitos e essas faltas de imediato, rapidamente. E, e absorvem essas imagens deprimentes, né, que constituem esses defeitos e essas faltas, né? E a nossa imaginação, então, passa a digerir esta imagem que nós fizemos como se fosse um alimento, né? E mais tarde, isso vai se incorporar aos tecidos sutis da nossa alma. Com o passar do tempo, a nossa alma passa a exprimir, né, pelo seu veículo de assimilação aí, isso que de manifestação e isso que ela assimilou, né? Seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual, né, que nós nos servimos aí depois da morte. Então é por essa razão que quando a gente se torna sensores persistentes, né, do procedimento do outro, né, do que o outro faz, a gente acaba praticando as mesmas ações que nós estamos condenando no outro, né? Por quê? Se a gente fica interessado em descer aquelas minúcias do mal, vocês já viram?
quando a gente vê uma notícia ruim, e aí a gente vai lá e quer esmiuçar aquele negócio, nossa, por que aconteceu? Mas o que fulano fez? O que foi isso? O que foi aquilo? A gente absorve inconscientemente essas emanações, né? E um dia nós somos surpreendidos aí, porque nós seremos dominados por essas forças que representam esses procedimentos enganosos, né? Gente, toda brecha de sombra na nossa personalidade retrata uma sombra maior. Então é preciso, como diz Emmanuel, examinar-se a maneira do Senhor. Desculpa. É preciso examinar se a maneira do Senhor já fizemos o bem possível para analisar as questões com segurança, não é? Então, antes da gente censurar, gente, né, aquilo que nos rodeia, a plantação do outro que nos rodeia, vamos reparar se aquela terra, né, o nosso campo de cultivo ali, que nós temos responsabilidade sobre ele, se está tudo certinho com ele, né? Se a gente está se esforçando realmente para plantar boas sementes e para cuidar ali da nossa sementeira. Então, como Emmanuel deu o exemplo da árvore, vamos fazer o seguinte: antes de você ir lá e golpear aquela árvore que não deu fruto, né? Vê se aquela árvore não precisa de adubo, vê se aquela árvore não precisa de uma poda, vê se aquela árvore não precisa aí, né, de cuidados para frutificar. Pois é, porque muitos reclamam do tronco desamparado, né, dos produtos incompatíveis com o abandono em que vive, diz Emmanuel, e muitos entregam frondes e flores a vermes roazes e a ervas sufocantes, esperando inutilmente a colheita frustrada pela inércia que se associam. Gente, a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos da nossa vida, comanda a existência de cada criatura, de todos os seres, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes, né, a gente movimenta aí a lâmina da crítica, né, de forma pesada, né, naquele ambiente em que a bondade divina nos situou dentro de casa, no trabalho, né? A gente faz isso, né, sem antes considerar qual é a qualidade da minha cooperação naquele local. O que eu estou fazendo, né, naquele local para que ele seja bom? Eu estou só criticando, né? Então a gente não pode amaldiçoar a árvore, né, que morreu ali por conta de adubo, de cuidado, de defesa, né? Então aquela criatura que está recorrentemente caindo em erro, né, e que às vezes, né, nos testa ali a tolerância, a paciência, a resignação. Pois é, mas será que nós não contribuímos para que ela caia em erro o tempo todo? Será que eu não cheguei para ela e ofereci o meu ombro amigo? Ofereci orientação? Ah, pois é, né? Porque a gente fica achando que a nossa plantação está livre da erva daninha, mas não está não, porque a erva daninha é negligência, né? Então, Emmanuel vai nos dizer assim: atende enquanto é hoje ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida e guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Cuidemos da nossa sementeira. Cuidemos do nosso campo de trabalho onde Deus nos colocou. É aí que nós temos que dar o nosso melhor. É aí que nós temos que auxiliar aquele que ainda está preso aos enganos. Às vezes, uma palavra, um aviso, uma admoestação, né? Chamar a atenção, às vezes, um puxar de orelha ali na pessoa, né? Olha aí o que você está fazendo. Mas sempre com carinho, né? Sempre, você pode ser firme, mas você não precisa ser agressivo. Você pode ser firme e não precisa ser mal educado.
né? Então, vamos cuidar da nossa própria lavoura, né? Antes da gente criticar a lavoura do outro, né? Cada um de nós tem o seu próprio campo de trabalho. Embora nossos campos de trabalho se entrelacem uns com os outros, é preciso saber cultivar o próprio campo para aí sim poder auxiliar no campo do outro, não é? Então, gente, vamos ter isso, vamos nos lembrar deste conselho de Emmanuel, não é? Porque a vida realmente ela é dinâmica e nós crescemos e evoluímos na interação de uns com os outros. Quando eu me disponho a ser uma pessoa mais equilibrada, com mais bom senso, mais boa vontade, né, com mais disposição para perdoar, para ter caridade, fraternidade, para ter misericórdia com o outro, a vida fica melhor. Façamos a nossa parte, porque Deus sempre faz a parte dele e não há engano. Nós estamos onde devemos estar. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.